Boa noite para você que está sintonizando a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo mais um programa Madrugada de Bênçãos. Uma grande alegria chegar junto a você, a sua casa, a sua família, nesta terça para quarta-feira, para rezarmos juntos, formando sempre essa grande comunidade de fé, de vida, de amor, de esperança. Você é nosso convidado, está conosco até 1h da manhã ao vivo, rezando, falando das coisas de Deus, entrando em comunhão, estando na presença de Deus acima de tudo. Vamos juntos e você sabe, a sua participação é muito importante, não é? Seu pedido de oração, seu testemunho, sua participação ao vivo no telefone. Então, desde já, nossas atendentes estão lá para acolher você com todo carinho no telefone 0 operadora 19 3871 9620, é o telefone que você liga, fala ao vivo, dá o seu testemunho, deixa o seu pedido de oração, o telefone que você fica sócio também dessa obra de evangelização para continuarmos salvando vidas, salvando almas. Que você fique ligadinho com a gente, rezando conosco nesta madrugada de bênçãos, nesse mês de outubro que nós estamos vivendo, mês missionário também, na igreja no mundo todo, né? Somos chamados a sermos discípulos e missionários de Jesus, discípulos para aprendermos do Senhor, missionários para levarmos o que aprendemos a outras pessoas, darmos o nosso testemunho, vivermos essa fé no nosso dia a dia. E também na Igreja do Brasil, nós celebramos Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do nosso Brasil, no último dia 12, esse mês todo dedicado à Padroeira do Brasil, aqui na Madrugada de Bênçãos. Nós, todo o programa, fazemos nosso momento de consagração à Nossa Senhora Aparecida, onde colocamos os pedidos, as intenções. Então ligue para a gente também depositar o seu pedido, a sua intenção aos pés de Nossa Senhora Aparecida. Vamos logo mais rezarmos também uma dezena do terço das mãos ensanguentadas de Jesus, não é? Pedindo também o toque amoroso das mãos benditas, chagadas, ensanguentadas de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua história. Eu quero colocar o seu pedido, a sua intenção nas mãos do nosso Deus nesta madrugada de bênçãos que estamos vivendo. Hoje também, na liturgia da nossa igreja, dentro do 29º domingo do tempo comum que estamos vivendo, já aí quase finalzinho do tempo litúrgico da igreja, né, que são 34 domingos. Vamos também, hoje celebramos, na verdade, São João Paulo II, né? A liturgia da igreja, dia 22 de outubro, ficou justamente dedicado a São João Paulo II, grande papa da igreja, né? Um santo tão próximo aos nossos tempos, à nossa vida, ao nosso dia a dia, né? Hoje, para nós meditarmos a palavra de Deus, nosso tema hoje para a gente rezar também, aprender a palavra, para rezarmos essa palavra, Jesus nos pede para estarmos vigilantes. É a liturgia da verdade no Evangelho de hoje, desse final, desse dia, né? Dentro da 29ª semana do tempo comum que estamos vivendo, e vamos meditar, vamos rezar. A palavra de Jesus deve ser norte, deve ser direção para a nossa vida. E para a gente melhor rezar, para a gente melhor aprender da palavra de Deus, nós vamos assistir o Evangelho de hoje, o Evangelho que a gente vai meditar e refletir nesta madrugada de bênçãos. Vamos assistir juntos. Estejam cingidos e suas lâmpadas estejam acesas. Sejam como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, assim que ele chegar e bater. Felizes os empregados, que o Senhor encontrar acordado quando voltar. Em verdade eu digo a vocês, Ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa, e passando, o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Muito bem, está aí palavra da salvação, a nossa bem Evangelho e Boa Nova de Jesus Cristo. No dia de hoje, Evangelho de São Lucas, que nós vamos meditar, não é? Jesus que pede-nos para estarmos vigilantes, todos nós, né? Em outra passagem, lá no Evangelho de São Mateus, Mateus destaca assim, estamos vigilantes porque ninguém sabe o dia nem a hora da vinda de Jesus, né? Vindo ali,
que Jesus está querendo dizer, a segunda vinda que vai acontecer. A primeira vinda já aconteceu no Natal, que nós celebramos todo ano, o Natal de Jesus, há mais de 2000 anos. Jesus, historicamente, já se encarnou, veio junto a nós. Não é? A primeira vinda já aconteceu. Nós, quando falamos dessa preparação, dessa vigilância, é justamente para a segunda vinda de Jesus, que nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Por isso ele pede a nossa vigilância, sempre estarmos atentos, sempre, não é? E estar atento, estar vigilante, estar acordado, não é? Significa nada mais do que vivemos essa palavra, colocarmos em prática os ensinamentos que Jesus já nos deixou. Porque estarmos vigilantes para a segunda vinda de Jesus, tem uma palavrinha grega na teologia que diz a parousia. Parousia é a segunda vinda de Jesus, não é? Que virá julgar os vivos e os mortos. Nós professamos isso na nossa profissão de fé, no creio, não é? Mas ninguém sabe o dia nem a hora. Então devemos estar sempre vigilantes, atentos. Estar vigilantes, atentos, então, não é simplesmente ficar lá, sentar na sua casa, né, esperando que Jesus volte e bata a sua porta. Ou muitas vezes a pessoa fica apavorada, então, quando Jesus vai voltar, não é? Ou pessoas que vivem sempre pensando na morte. Então, Jesus não quis dizer isso e não quis colocar medo em ninguém, mas tão somente fazer com que nós vivamos e pratiquemos a sua palavra, os seus ensinamentos. Então, estar vigilantes significa ouvir a palavra de Jesus para colocar em prática. Aquele que coloca em prática essa palavra, que vive segundo os ensinamentos de Jesus, claro que também com seus pecados, suas limitações, seus erros, suas quedas, mas que, acima de tudo, procura colocar em prática essa palavra, esse ensinamento da palavra de Deus, ele está vigilante. A pessoa que procura sempre viver os sacramentos da igreja, que são sinais da graça de Deus também, viver aí na sua comunidade, na sua paróquia, especialmente a Eucaristia, a Santa Missa, onde ouvimos a palavra de Deus e recebemos o corpo e sangue de Jesus. Estou vigilante. Na minha vida de oração, eu rezo a palavra de Deus. Era justamente o evangelho do domingo agora que passou, não é? Quando Jesus citava lá uma parábola, uma história de fácil compreensão, daquele juiz injusto, mas que de tanto aquela viúva pedia a justiça a ele, ele vai acabar fazendo a justiça de tanto que ela insistia, né? Quer dizer, a perseverança, Jesus quer destacar justamente isso. A oração nossa precisa ser perseverante, insistente, né? Nós vivemos hoje numa sociedade, e isso reflete na religião também, na fé também, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não insistem, não perseveram, começam qualquer coisa e desistem rapidamente, né? Porque aquilo não sai como a pessoa deseja, etc. E ela desiste, ela vai procurar outra coisa para fazer. E às vezes na fé nós vemos muitas situações assim também. Quer dizer, o que Jesus está querendo dizer com relação à insistência, à perseverança, não é? É necessário perseverar, é necessário insistir realmente no caminho de fé. Porque, claro, o inimigo vai tentar a gente sempre a fazer o caminho contrário, a sempre se afastar de Deus, a sempre procurar coisas que são contrárias à palavra de Deus e aos ensinamentos de Jesus. É óbvio isso. Por isso, a insistência, por isso a perseverança. E Jesus, então, conta essa parábola, o Evangelho do Domingo, também é de São Lucas, né? Falando dessa oração que deve ser constante. Oração que deve ser a nossa conversa, o nosso diálogo com Deus. Oração, acima de tudo, é um estar com Deus. Também é pedir, suplicar, agradecer, bendizer, claro que é. Mas muitas vezes nós ficamos só no pedido, não é? Só no pedido ou só no agradecimento. Mas esquecemos que a oração é um diálogo com um amigo realmente que a gente gosta. Como é bom a gente estar com uma pessoa e a gente sente prazer de estar com essa pessoa conversando. Você tem confiança na conversa com essa pessoa, você não se prepara para estar com essa pessoa. É muito bom estar com essa pessoa. A oração deveria ser assim também, né? Um estar com Deus acima de tudo, simplesmente para eu falar com Deus da minha vida, para eu partilhar da minha vida. E Jesus então diz dessa insistência de estar com Deus. Porque justamente na medida que eu insisto na minha fé, no meu caminho de fé, eu persevero nesse caminho de fé, a graça de Deus vai acontecendo na minha vida também. Eu vou estando então vigilante. Olha que interessante.
Estar vigilante significa também eu estar perseverando, eu insistir nesse caminho de fé, não é? E Paulo diz na sua carta a Timóteo, né, lá no capítulo 3, ele vai falar justamente sobre estar firme na palavra de Deus. Era a segunda leitura da missa do domingo, né? Paulo diz assim, permanece firme naquilo que aprendeste como verdade. Olha que interessante. Necessário permanecer firme, perseverar, insistir naquilo que nós aprendemos como verdade, que é a palavra de Deus. Não podem outras palavras, outros ensinamentos, outras doutrinas, que não seja a doutrina de Jesus, né, fazer parte da nossa vida. Precisamos estar firmes naquilo que aprendemos, precisamos ser fiéis. Isso é uma outra virtude que falta-nos tanto hoje em dia, né? A fidelidade na fé, no caminho de Deus, de Jesus, mas a fidelidade em tudo aquilo que a gente faz, a fidelidade em nossos relacionamentos, a fidelidade em nossa vida. É necessária a fidelidade. Então Paulo diz, permanece firme naquilo que aprendeste, né? E ele continua lá na carta dele a Timóteo, palavra de Deus inspirada, que tem o poder de trazer sabedoria. Se nós queremos a verdadeira sabedoria, precisamos buscar mais a Deus. E Paulo diz, toda palavra é útil. A palavra de Deus é útil para a nossa vida. Não é algo distante de nós, não. É útil, quer dizer, é na prática do dia a dia, é útil para ensinar, para admoestar, para corrigir, para buscar a justiça. Está lá na carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3. Né? Ela é útil para moldar a nossa vida também, para que eu aprenda dessa palavra no dia a dia. Ter fé, ler a Bíblia, aprender a Bíblia, não significa que eu aprendo aquilo só para dentro da igreja, ou se eu fosse padre, eu fosse religioso, religiosa, monge, não. É a palavra útil, quer dizer, é prática para o meu dia a dia, porque ela tem sua utilidade em tudo aquilo que eu faço, né? Mas eu preciso permanecer firme naquilo que eu aprendi nessa palavra. E digo isso porque hoje nós vemos pessoas que muitas vezes eram cristãs, católicas e etc. Às vezes participavam em pastorais, e catequistas, ministros, e de repente, por qualquer motivo, qualquer problema ou qualquer picuinha, né, qualquer coisinha na comunidade, ele se afasta da comunidade, se afasta da paróquia, se afasta de Deus, se afasta da igreja e muitas vezes ainda vai procurar outras seitas por aí afora. Quer dizer, não permanece firme naquilo que aprendeu. Quem realmente tem firmeza naquilo que aprendeu e teve essa experiência com Deus, não são essas picuinhas, essas coisinhas que acontecem na comunidade e que vai acontecer sempre, viu? Para você que é leigo, para mim que sou padre, para o bispo que é bispo. Nós somos humanos. Achar que a comunidade, que a paróquia, que a igreja é lugar de gente perfeita, olha, isso é uma grande mentira. Nem a comunidade igreja católica, nem os nossos irmãos protestantes. Tem problema, tem dificuldade, são seres humanos. Agora, existe a necessidade de eu permanecer fiel naquilo que eu aprendi. Portanto, ser fiel a Deus, ser fiel à doutrina que eu recebi. Aprender dessa doutrina também, claro. Tem católico que não conhece a sua igreja, não conhece a sua doutrina. Ora, como é que ele vai ficar firme em algo que ele nem conhece? É necessário conhecer, é necessário ter firmeza, permanecer. Porque também, se eu não permaneço firme, né, nessa verdade que vem da palavra de Deus, como é que eu vou estar vigilante? É impossível. Quer dizer, eu não tenho conteúdo nem para eu rezar, nem para eu viver essa fé. Por isso Paulo insiste que a palavra de Deus traz-nos sabedoria, nos conduz pelo verdadeiro caminho, porque inclusive na oração é ela que nos vai dar subsídios para a gente rezar. Porque a oração também, meu irmão, minha irmã, ela tem que orientar a nossa vida. Ela é prática. Tem gente que não consegue perceber isso. A oração não é simplesmente um êxtase espiritual, pode até ser, mas esse êxtase espiritual depois tem que ser traduzido em obras, no dia a dia, não é? Não é só ficar lá no êxtase espiritual e pronto. Não, isso tem que ser levado a uma prática, no dia a dia. Olha lá, o estar vigilante,
é pôr em prática, não é você ficar lá em posição de sentido esperando a banda passar e Jesus chegar. Não. Jesus vai nos encontrar vigilantes na medida que nós estivermos vivendo essa palavra, procurando colocar em prática essa palavra. Um exemplo muito nosso e muito próximo que aconteceu no Brasil há poucos dias, né? No último dia 13, a irmã Dulce, né? Dulce dos Pobres, lá em Salvador, na Bahia, foi canonizada, foi declarada santa, né? Para ser colocada nos altares como nossa intercessora. Mas olha só, uma mulher que estava sempre vigilante. O que ela fazia? Rezava, ajudava os pobres, os que mais precisavam, estava vigilante. Não significava que ela ficava lá sempre pensando, eu tenho que vigiar porque Jesus pode chegar um dia. Não, ela colocava em prática o ensinamento. Entretanto, só coloca em prática o ensinamento da palavra de Deus e de Jesus quem teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Quem não teve essa experiência não vai colocar em prática, porque vai desanimar com os primeiros problemas e dificuldades. E aí cito novamente a irmã Dulce, quantos problemas e dificuldades essa mulher teve na sua obra de caridade. Lá no começo, basta você ler a biografia dela ou assistir o filme, você vai perceber. Mas essa mulher, por que ela não desistia? Porque ela estava vigilante. Ela tinha, como Paulo nos ensina, ela tinha certeza onde ela tinha colocado a esperança dela. E era uma mulher que vivia com as suas dificuldades, suas tribulações, mas vivia muito feliz. A bênção de Deus, a graça de Deus acontecia na vida dela. Porque era automático, era normal ela viver aquilo. O estar vigilante é eu viver a palavra de Deus, viver a minha fé normalmente. Não significa que Jesus vai chegar amanhã. Ele próprio disse, ninguém sabe o dia nem a hora. Né? No sentido de que a parousia vai acontecer, a segunda vinda vai acontecer, mas eu posso me adiantar e posso morrer antes. Não é? E aí, eu estou vigilante para isso? Para esse encontro com Deus? Como é que foi a minha vida ou como é que tem sido a minha vida? Hoje também, talvez sirva essa madrugada de bênçãos para você meditar e refletir um pouquinho nas suas atitudes, nos seus comportamentos, nas suas ações ou até nas suas omissões. Como é que nós estamos vivendo a palavra de Deus? Como é que você está vigilante? Você realmente faz a sua vida de oração, participa dos sacramentos, especialmente a Eucaristia, a Santa Missa? Você põe em prática no dia a dia, na sua família, no seu ambiente de trabalho, de estudo? Você ajuda o mais próximo? Você faz caridade? Como é que você pratica tudo isso? Como é que está a sua vigilância, portanto? Porque na medida que nós estamos vigilantes, segundo a palavra de Deus, nós estamos em comunhão com Deus, porque nós estamos aprendendo da sua palavra para praticar. Então nós estamos nessa comunhão, nós estamos conectados a Deus. E claro, conectados a Deus, a graça vai acontecer, a bênção vai acontecer, a cura vai acontecer, a libertação vai acontecer. Na medida que eu não estou conectado com Deus, não estou em comunhão com Deus, também não tem como essa graça acontecer na minha vida. Não é uma mágica a fé, não é um sentimentalismo, não. A fé é colocar os pés bem no chão, para eu ter essa experiência com uma pessoa que é Jesus Cristo e que sempre nos ensinou uma fé muito concreta, muito real no dia a dia e na prática muito mais ainda, e que os santos são grandes exemplos e testemunhas para nós. Por isso nós veneramos os santos. Cada história, cada biografia de um santo, você vai perceber como aquele homem, aquela mulher colocou em prática a vontade de Jesus. Isto é, como é que ele esteve vigiando. Por isso é importante, olha só que interessante, você lê a vida dos santos, porque foram pessoas como eu e você, de carne e osso, que buscaram viver a sua fé, mas tiveram suas limitações, suas dificuldades, seus pecados, mas acima de tudo permaneceram firmes naquilo que aprenderam, foram fiéis e buscaram vigiar, estar sempre preparados. Eu citava a irmã Dulce, hoje São João Paulo II, que são homens e mulheres muito próximos a nós, não é? Como São João Paulo II viveu a sua fé? Como é que ele esteve vigilante?
Como é que a irmã Dulce esteve vigilante? Como é que uma Madre Teresa de Calcutá esteve vigilante, não é? Olha que interessante. Quer dizer, você traz para a prática, Porque muitas vezes o exemplo, o modelo, nos ajuda muito. Por isso a igreja nos dá os santos. Não é para adorar o santo, não. Para com isso, isso é besteira. Não é para adorar. Adoramos só Jesus Cristo. Mas é para termos neles modelos, exemplos de vigilância, de pessoas que souberam ter uma experiência com Deus e tiveram essa experiência, estiveram sempre vigilantes. Por isso é bonito nós celebrarmos os santos e santas da igreja, para a gente ver o modelo e ver como esses homens, essas mulheres também viveram a fé e, portanto, eu posso viver essa fé também, porque eu e você, nós somos seres humanos de carne e osso, como os santos o foram. Então, eles viveram, então nós também podemos viver, nós podemos sim estar vigilantes. A igreja nos dá essa possibilidade. Meu irmão, minha irmã, quando você consegue aprender realmente e perceber aquilo que a igreja nos ensina, como ela nos ensina e por que ela nos ensina, você vive melhor a sua fé. A graça de Deus acontece melhor na sua vida. Por isso é importante a gente conhecer a nossa fé, a nossa igreja, a palavra de Deus, para perceber a riqueza e a beleza e o porquê que a igreja nos ensina isso, né? Precisamos sim conhecer mais a palavra de Deus. Precisamos sim estarmos mais vigilantes para não ficarmos simplesmente numa fé sentimentalista, né? Uma fé muito adocicada demais, que não nos ajuda em nada. Porque quem vive nesse tipo de fé meio mole, né? Quando vem o primeiro problema e a primeira dificuldade, ele cai, ele desaba, ele desanima, ele cansa. Precisa de conteúdo, isso é importante. Por isso eu sempre gosto de destacar a oração, o aprendizado da palavra de Deus, daquilo que a igreja ensina. Isso também é estar vigilante. Por isso eu questiono novamente, você está vigilante? Tem estado vigilante? Na oração, na leitura da Bíblia, na sua prática de fé e na sua comunidade, na sua paróquia? Talvez, será que a bênção, a graça de Deus não tenha acontecido na sua vida justamente porque falta essa vigilância? Falta esse estar na presença de Deus, esse viver na presença de Deus. E hoje, se nós não tomamos cuidado, meu irmão, minha irmã, nós não vigiamos, nós não ficamos vigilantes. Porque o mundo hoje nos oferece tantos caminhos. O mundo é tão confuso, se ouve tanta besteira hoje em dia, infelizmente, não é? Eu li outro dia um texto de um autor, um filósofo, ele dizendo assim, o mundo está cada vez mais emburrecendo. Interessante, o termo não existe, né? Mas ele coloca entre aspas. E realmente. Então, se nós não ficarmos firmes em Jesus, lá a carta aos Hebreus vai dizer para a gente assim, olhos fixos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. Olhos fixos nele. Se nós perdemos essa visão, perdemos esse norte, perdemos essa referência. Jesus é a nossa referência. Hoje muita gente não tem referência, não tem objetivo, não tem modelo. Nós, como cristãos católicos, temos. Nossa referência, nosso objetivo é Jesus Cristo. E a igreja vai mostrando esse Jesus a nós, para que a gente possa se aproximar cada vez mais dele. Mas é preciso eu estar atento, portanto vigilante, para que as coisas do mundo não façam com que eu me disperse, né? Hoje nós temos um grande problema, principalmente entre os jovens, adolescentes e até crianças já, onde o déficit de atenção, né? O déficit de atenção, se a pessoa não consegue se concentrar em algo, não consegue. Concentra-se lá 10, 15 minutos no máximo e depois perde a concentração. Nós podemos acontecer isso na nossa fé também. Nós não conseguimos nos concentrar em Jesus, na sua palavra, no seu ensinamento, na sua igreja, e começamos então a dar ouvidos e olhos a tantas coisas à nossa volta e perdemos a referência, perdemos o objetivo. E quando o ser humano perde a referência, perde o objetivo, seja o que for, ele não vai para lugar nenhum, né? Não vai para lugar nenhum. Há um grande psicólogo, né? Já falecido, Viktor Frankl, que esteve nos campos de concentração na Polônia,
E ele dizia assim, se o ser humano não tiver um objetivo, uma meta, né? Ele era cristão, né? E ele diz assim, se não tiver essa meta, esse objetivo, uma referência, ele não vai para lugar nenhum, ele se perde. E aí a gente olha o nosso mundo hoje em dia, né? Pelos noticiários, e a gente percebe como as pessoas têm estado perdidas, sem referência, sem norte, sem direção. Meu irmão, minha irmã, a fé, Jesus, vem nos dar referência, vem nos dar norte, vem nos dar objetivo. Se você está desnorteado, está perdido, desanimado, está sem referência, olhe para Jesus, aproxime-se de Jesus, especialmente pela Bíblia, pelos sacramentos aí na sua comunidade, na sua paróquia, estando conosco aqui pela Rede Século XXI, pela oração, pela prática disso, você vai percebendo que você tem um norte, tem uma direção, e isso vai lhe ajudar não só na fé, mas vai lhe ajudar na sua vida, no seu dia a dia, vai lhe ajudar aí na sua família, naquele problema que você tem que resolver, vai lhe ajudar lá no seu trabalho, vai lhe ajudar no sentido de conseguir um trabalho, vai lhe ajudar talvez nessa doença ou nessa perda que você tem passado, isso tem lhe machucado muito. A referência ajuda-nos, o norte nos ajuda. Pois bem, que a gente possa hoje então pensar um pouquinho na nossa vida, quais as nossas referências, quais as nossas referências, qual é a sua referência? Qual a sua direção? É Jesus Cristo? E espero que seja. Se não tem sido, faça o esforço de ser. Faça o esforço de pedir hoje, nessa madrugada de bênçãos, que você possa estar vigilante para que as coisas do mundo e o inimigo não tirem você desse caminho. Porque se você sai desse caminho, você perde a bênção, você perde a graça. Vamos rezar nessa madrugada de bênçãos. Eu quero que você ligue para a gente, participe, deixando o seu pedido de oração, falando ao vivo com o padre, partilhando, que é sempre muito bom. Então ligue, participe, reze, né? 0 operadora 19 3871 9620 é o nosso telefone para você ligar, participar, deixar o seu pedido, não é? Também é o telefone para você ligar e ficar sócio. Você que não é sócio dessa obra de evangelização ainda, ligue para a gente, né? Já passamos aí no meio do mês de outubro, sempre é uma batalha, uma luta todo mês, né? Para a gente chegar lá aos 100% quitando os nossos pagamentos. Então você que sente o chamado de Deus nessa noite, ligue para a gente, diga sim, independente da quantia, o importante é a sua fidelidade com a gente. Ajude-nos a salvar vidas, a salvar almas também, nós precisamos de você conosco, né? Então ligue para a gente hoje, eu quero dizer o seu nome, a sua cidade aqui, lembrando que você que ficar sócio hoje vai concorrer a um livro das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Nós vamos sortear no final do mês agora de outubro este livro das Mãos Ensanguentadas de Jesus para aqueles que ficarem sócios hoje. Poder das Mãos Ensanguentadas de Jesus, né? 30 dias de orações, graças, curas e libertações. Então você ficou sócio hoje, automaticamente já concorre ao livro. Ah, Padre, eu já sou sócio. Você liga aqui pra gente e vai dizer, olha, eu já sou sócio e quero participar do sorteio do livro das Mãos Ensanguentadas de Jesus, e você vai participar. Quem fica sócio hoje, automaticamente já vai participar do sorteio. Você que já é sócio tem que ligar, né, pelo telefone, não é pelo Facebook não, pelo telefone, e dizer que quer participar também do sorteio do livro das Mãos Ensanguentadas de Jesus, tá bom? Lembrando que estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. Você vai lá, nosso Facebook Madrugada de Bênçãos, para você participar conosco, né? E você, olha lá, no Facebook nós estamos ao vivo, você participa conosco, vai lá, curte a nossa página, deixa o seu pedido de oração e compartilha para que mais pessoas possam rezar e compartilhar conosco, né? Então, participe conosco, olha lá, tá lá, nós estamos ao vivo, então compartilhe para que mais gente possa participar, não é? Principalmente onde não há o sinal aberto da Rede Século XXI, não é? Então pode pelo celular, pode pelo tablet, pelo computador, também rezar conosco e assistir a Madrugada de Bênçãos. Muito bem, ligue para deixar o seu pedido de oração conosco também, quero rezar por você, rezar com você nesta terça-feira. Já temos alguém no telefone para participar e rezar ao vivo conosco. Boa noite.
Boa noite, padre. Quem é que fala? É Lúcia, de Patos, da Paraíba. Que bom, Lúcia. Seja bem-vinda à nossa madrugada de bênçãos. Estou muito feliz de falar com o senhor. Amém. Muito feliz mesmo. A gente fica Hoje eu consegui. Olha que bom, amém. Que possa conseguir mais vezes também, né, Lúcia? Padre, Bom. eu queria pedir oração Diga. para o marido, porque ele joga muito. E isso perturba a família, acaba a harmonia da família. Certo. O salário dele é só para isso. Que coisa. Vamos rezar que as mãos ensanguentadas de Jesus possam libertar ele desse vício, E então, eu né, Lúcia? sofro com isso, toda a família. Pois é. Como é que é o nome dele, Lúcia? Francisco. Vamos colocar aqui, então, oração pedindo às mãos ensanguentadas de Jesus a libertação do Francisco desse vício, né? É. E mais pedido, Lúcia? Pela família, pelo equilíbrio dos meus netos, o trabalho, o profissionalismo. Hoje o mundo está muito perverso, oferece muita coisa errada, as festas, as bebidas, e preocupa a família. Sim, sim. Eu também tenho um testemunho, padre. Diga lá para nós, então. Olha, o meu filho era muito doente de uma boa alimentação. Tinha Lúcia? Ih, cadê a Lúcia? Caiu, Lúcia. Ei, na hora do testemunho. Não, que pena. Mas vamos tentar retomar o contato com a Lúcia, né? Lá da Paraíba, rezando com a gente. Mas colocar os pedidos dela também aqui, junto às mãos ensanguentadas de Jesus, consagrando a Nossa Senhora Aparecida. E você também pode rezar conosco, então. Liga pra gente, ou para falar ao vivo, para partilhar um testemunho, pedir a sua oração também. 0 operadora 19 3871 9620 é o telefone para você ligar, rezar e participar conosco aqui na nossa madrugada de bênçãos. Estamos ao vivo e vamos ao vivo até 1h da manhã e você fica conosco rezando, participando, esteja vigilante com a gente, né? O que a gente meditou agora no primeiro bloco sobre a vigilância a partir da palavra de Deus, que a gente possa estar vigilantes também nesta madrugada de bênçãos. Quero aproveitar e mandar um abraço e rezar também para o Odécio Chiovato, lá em Sorocaba. Estávamos juntos ontem lá, um abraço. Também toda a família Chiovato, lá na cidade de Araguari, Minas Gerais, que sempre assistem e rezam conosco aqui na madrugada de bênção. E meu pai, seu Rubens, e minha mãe, dona Doroti, lá em Porto Feliz, também sempre rezam conosco aqui na madrugada de bênçãos. E também tem uma dica para você, né? A madrugada sempre tem uma dica, né? E hoje também tenho aqui uma dica. Nós estamos aí quase aí 2 meses para o Natal praticamente, né? Nós temos aqui os produtos para a gente rezar e preparar melhor o Natal, né? É importante também espiritualmente estar preparado. Nós temos aqui os produtos, temos o terço, né? O terço que é personalizado, tem até um presépio pequenino aqui, olha, junto ao terço, personalizado, né? Para o Natal. Nós temos ali um presépio aqui em madeira, né? Temos um mini presépio, são os mini presépios, né? Os vários modelos aqui de minis presépios. Temos a coroa do advento, né? Que nós temos, ela é um símbolo litúrgico da igreja, né? Que nós temos em nossas paróquias e que você pode ter na sua casa também, para cada semana acender uma vela do advento, as 4 semanas do advento, que é a preparação para o Santo Natal. Então você pode ter em casa essa coroa, assim como nas paróquias, nós temos nas comunidades, né? Então são símbolos do Natal e são objetos religiosos que nos ajudam a rezar, no caso os terços, né? Personalizados para o Natal, e o presépio, claro, que vai remontar justamente o nascimento de Jesus. Então nós temos esses produtos, foram preparados especialmente para você agora, para o Santo Natal, e você pode adquirir aqui no nosso shopping católico. Pode saber mais, você pode ligar, né, no 0 operadora 19 3871 9620, ou pode entrar lá no nosso site www.shoppingcatólico.com.br. Você vai encontrar esses objetos, né, preparando-se para o Natal, vai encontrar os objetos
da devoção das mãos ensanguentadas de Jesus e outros também produtos que evangelizam lá no shoppingcatólico.com.br. Lembrando, quando você adquire qualquer um desses produtos, você está também colaborando com essa obra de evangelização, que é a Associação do Senhor Jesus, a Rede Século XXI. Então entra lá para você ver no site ou liga aqui para a gente para você saber mais também, para você adquirir, para você presentear alguém nesse Natal também, não é? Produtos que evangelizam acima de tudo, né? 0 operadora 19 38719620, está aí no seu vídeo, anota, liga para saber mais. Também você colabora conosco e colabora com a evangelização acima de tudo. Tá aí, fica a dica para você aqui da nossa Madrugada de Bênçãos, nessa preparação que vamos fazendo já para o Santo Natal de Jesus, né? Acho que a Lúcia voltou na linha. Voltou, Lúcia? Alô, padre, a sua bênção, me dê a sua... Isso. Então, Lúcia, a senhora ia contar um testemunho para a gente, né? Com certeza. Então, diga lá. Porque o meu filho, ele tinha maus hábitos alimentares e vivia muito doente. Baixava o hospital quase todo mês, de pressão alta, a cabeça doía muito, era bem gordo. E a família sofria com isso porque o médico falou que ele ia ter um infarto ou um AVC, que não era surpresa. E eu pedia muito. Então, eu comecei a pedir as mãos ensanguentadas de Jesus, acompanhar o texto. E foi mais de um ano eu sempre implorando, clamando e rezando muito, e pedindo as mãos ensanguentadas de Jesus. E um belo dia, de repente, ele deixou de comer o que não devia. Guloseimas, refrigerantes. Ele acabou com tudo, do dia para a noite. Não comer mais açúcar, não comer mais isso. E recuperou a saúde completamente. Então, essa mudança de hábito repentina foi muito... No mesmo dia, assim. Eu achei um milagre. Eu digo que foi um milagre. Porque ele não me escutava. Entendi. Ele comia tudo e baixava o hospital. E de repente ele deixou tudo. Que bom, louvado seja Deus, né? Foi um milagre. Eu digo que foi um milagre, eu só tenho que agradecer. Amém, louvado seja Deus. Já agradece junto, século né? XXI que me incentivou e que me mostrou esse lado que eu não conhecia, que eu não sabia das mãos ensanguentadas de Jesus. Eu descobri e aprendi. E hoje eu acompanho tudo da século XXI e as mãos ensanguentadas de Jesus. Eu digo que foi um milagre. Amém. Porque ele não me escutava, padre. Pronto. E sou agradecido. E só tenho que agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo, as mãos ensanguentadas de Jesus. Amém. Aí Nós eu também posso vamos. dizer, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem tocar em minha família, Jesus. Nós precisamos. Pronto. Obrigada, Senhor. Boa noite, Padre. A gente agradece, então, vamos agradecer juntos aqui, daqui a pouquinho vamos rezar uma dezena do texto das mãos ensanguentadas, agradecendo também a bênção, a graça, tantas graças e bênçãos alcançadas também, a gente colocar a vida da senhora, os pedidos da senhora aqui também, para a gente rezar em oração e pedir a intercessão de Nossa Senhora Aparecida também, a Lúcia rezando com a gente. Deus abençoe ela, Deus abençoe a casa dela, a família dela, especialmente o esposo que precisa de uma libertação. A gente vai rezar pedindo também, Deus possa abençoar por meio de Nossa Senhora Aparecida lá na Paraíba. A Lúcia rezando, participando com a gente, deixando os pedidos, partilhando também um pouquinho da vida dela, dando o seu testemunho que é importante. Você também pode ligar então, dando o seu testemunho, partilhando com a gente, deixando os seus pedidos de oração também, né? Aproveita agora que a gente vai para o nosso primeiro intervalo, aproveite para você ligar, para você deixar o seu pedido, falar com a gente, aproveite para você ficar sócio também dessa obra de evangelização. Bem rapidinho o intervalo e eu volto já já com você.